27. Então, quando nós, como pais, olhamos para um texto bíblico como esse e vemos a felicidade de Jessé, naquele momento que Deus escolheu, apontou para Samuel, aonde estava o futuro rei de Israel, o maior rei, 40 anos, e deixou um filho fantástico, Salomão. Isso, irmãos, deve ser exemplo de pai. Apesar das dificuldades que temos hoje, por causa dos tempos que vivemos. Mas não era fácil ser pai naquela época. A gente sempre diz que hoje é mais difícil ser pai, devido aos acontecimentos que temos, a facilidade de comunicação, de relacionamento. Mas ser pai sempre foi difícil. Não é uma tarefa fácil. E ser mãe mais ainda, né? 9 meses ali com enjoo, né? O corpo murcho, né? Tem uma transformação assim. Naqueles dias tem alguns maridos que, né, não olham para a esposa naquela época porque ela está diferente, mas ele é culpado. Nem dá uma fumaça, mas culpado dele. Que é culpado, será que ela é gordinha? Ele é culpado. Mas eu destaco, irmãos, nesse texto, Jessé é um pai realizado para nós, para você se sentir feliz. Se ainda as coisas não têm acontecido como você gostaria, você é um servo de Deus, coloque no altar do Senhor o seu filho, a sua filha, o casal, marido e esposa, compartilhe junto, na igreja. Irmãos, olha que plenário lindo. Muitas igrejas não têm mais DVD, não, acabou. Porque não querem mais estudar a Bíblia, não há tempo para colocar as crianças para estudar a Bíblia. E nós vamos ficar na DVD, depois para nossas crianças, eles não têm essa divisão de classe. E nós precisamos disso. Eu destaco alguns pontos. Primeiro, o Deus Pai olhando para o Pai que participava da vida dos seus filhos. Deus Pai, Deus é nosso Pai, Ele olha para um Pai que estava envolvido na vida dos seus filhos. Por isso, eles estavam todos nas fileiras do exército de Saul. Ele não era um pai comum, era um pai que participava, que estava ativo na vida dos seus filhos. Tanto que os seus filhos estavam todos eles habilitados para se tornar soldados de Saul. Então Jessé foi um pai exemplar, como eu e você tem que ser. Um pai exemplar. Deus Pai, primeiramente o Senhor, vai olhar para aquele pai. Primeira coisa que eu coloco: ser pai de 1 ou 2 filhos já é difícil uma grande missão. Eu tenho uma filha só, e como é difícil educá-la, como foi difícil, como é até hoje, né? E será? Um filho, criar, manter, da escola. Agora eu coloco nesse ponto uma outra dificuldade. Imagine uma tarefa, imagine uma família grande como a de Jessé. Porque você encontra lá no versículo 10 que é perguntado a Jessé, a Samuel: acabaram os seus filhos? Depois dele, né, fazer uma fileira de filhos, todos eles, né, bem arrumadinhos, bonitos, todos habilitados, capacitados para ser rei de Israel. Assim era o que Deus via, irmão. Simplesmente quem fazia escolha é o Senhor, só isso. Mas o fato é que ele tinha pelo menos 8 filhos homens. Gente, ter filho homem não é tarefa. A minha irmã, eu tenho uma irmã chamada Nilce Grulha, a mãe do Thiago Grulha. Ela tem 4 filhos homens. Que luta para ela ter. E o meu irmão, que é pastor Eli Rocha, que é Jardim Helena, ele tem 4 meninas. Então, um é 4 meninas, o outro é 4 meninos. Imagine 8 homens. Minha irmã, eu estava com os cabelos brancos, né? Porque 4 homens, mais o marido, 5 em casa, me volta nisso de música da Primeira São Miguel, já há muitos anos, regente do coral, do correio. Que luta da minha irmã! 8 homens, então, vocês que têm homens em casa sabem, eu sei que os homens são, esses homens são aqueles pais, ajudam a lavar louça, trocar fralda, faz comida, esses homens fazem. Eu estou vendo no rosto deles, todos felizes sorrindo aí, é porque vocês fazem. O marido tem que participar, pai tem que participar. Imagine 8 homens, coitado da mulher do Jessé, 8 homens mais Jessé, 9 homens naquela casa, dando ordens e tal, e olha, e eram aspirando de soldados, se tornando soldados. Eles chegavam assim, e já falou para continente, mãe, quantos continentes você chegou? Os soldados de saúde. Né? Que luta, né? Aquela mulher. Mas, irmãos, ali estava naquela família, o Senhor, né? Trabalhando, e não é fácil. Eu sei se. Quem teve mais de 10 filhos? Eu sei que você não quer levantar, você está com vergonha de dizer que você né? Sempre falou do meu pai e da minha mãe. Não, o trem passava perto da nossa casa, né? Então, a gente morava perto da linha do trem. Nós somos 11 irmãos, né? Meia-noite, uma hora, o trem passava. Então, acordava meu pai e minha mãe, né? Então, nós temos 11 irmãos, somos 11 irmãos. Todos vivos, eu sou mais ou menos vivo, né? Tem irmão mais vivo que eu, tem irmão mais vivo que eu. Mas somos todos vivos, graças a Deus, né? Assim, respirando pelo menos, né?
tinhosa, mas é abençoadora. Mas tem que acontecer. Observe o que o Senhor disse a Samuel: Samuel, olha, não quero mais Saul. Você vai agora numa casa onde o pai, que tem vários filhos, e lá está. Filhos que poderão ser o rei de Israel, mas não tem uma. Samuel falou: Senhor, se Saul descobrir isso, eu vou morrer. Sabe o que Deus fez? Deus falou: deixa que eu tomo. É interessante, eu achei um aspecto ético do texto. Deixa que eu faço. Você vai, pega um animal e faz para ele oferecer um sacrifício. E é mesmo, né? O que ia acontecer na questão cerimonial. Mas não é fácil uma missão. Samuel tinha uma missão difícil. Fazer um trabalho de unção do rei sem que o rei descobrisse. Ser pai é uma tarefa difícil. Como ser mãe. É sacrifício. É de Deus. Irmãos, pais aqui, criar filhos educados, filhos que sejam próximos, que sejam bons cidadãos, bons cristãos, bons maridos. Bom, tudo não é uma tarefa fácil. Como Samuel perguntou: como é que eu vou conseguir fazer isso sem que o rei descubra? Como é que eu vou poder educar meu pai, meus filhos, ao preço que está na universidade? Como é que eu vou educar meus filhos se ao redor de onde eu moro existe boca de fumo? Como é que eu vou educar minha filha se lá na escola ela é tão bonita, tão linda, está cheia de gavião em cima dela? Comprou um espingarda. Pronto, comprou um espingarda. Resolve o problema. Então, olha o Senhor, né, pastor? Então, olha assim, irmãos, eu quero dar um testemunho da igreja que eu pastorei, a última igreja que eu pastorei, que eu deixei, né? Agora, um dia eu cheguei no culto há 2 anos atrás e eu vou chamar os jovens para eu orar, era um mês. E eu chamei os jovens da minha igreja para orar. Nós tínhamos 80 membros. Vieram 12 jovens à frente, casalzinho, 12 namorados, 12. Só que tinha uma lei lá, para namorar tinha que falar com o pastor. O pai falava: olha, eu queria, batia lá o fulano, né? Buscando a menina tão linda que a gente cuidou, a mãe perfumou, passou aquele talquinho, chapéu, cheirosinha, bonitinha, arrumadinha, com botinha nova, minhas meninas aqui, né? Que nós temos a matinês lá. Chega lá, quero namorar com a sua filha. Ah, é? Vai falar com o pastor. Não namorava sem passar pelo meu gabinete. Todos. Porque daí quando tinha problema, eu chegava até eles. Então, irmãos, se nós queremos que os nossos filhos, a igreja é uma grande auxiliadora, colaboradora, cooperadora, irmãos, em tudo isso. Quando a igreja entende, quando os pais entendem assim, os pais lá sabiam isso, pastor. Ninguém namorava sem que o pastor desse o aval. E quando eu vi o namorinho um pouquinho além, eu chamava para o gabinete. Teve um casal lá que eu vim para agarrar. Chamei o pai e a mãe no gabinete, chamei os dois, falei: vai ter que acabar com essa agarra aí. Você só pode agarrar um no banco, outro no outro, assim, com a mão assim, longe. E coloquei uma fileira no meio assim para atrapalhar ele. Chamei o pai e a mãe, falei: você tem que tomar cuidado com seus filhos. Vocês querem ser você? Não! Então se cuida. Você quer criar os seus filhos, irmãos? Mesmo que pareça que essa missão é difícil, a igreja é uma grande ajudadora. Escola bíblica, você não pode deixar